Paz de Cristo esteja com cada irmão, irmã, aqui presente, nesta noite em que nós queremos refletir no Salmo, que nós lemos, o Salmo de número 146. Todo ele é muito especial, mas eu quero dar alguns destaques, principalmente ali no versículo 6, que diz assim: que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Que Deus abençoe ricamente o meditar da sua palavra em nossos corações. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos um lugar especial no coração de Deus. Às vezes a gente esquece disso. Por isso que hoje nós queremos conversar por alguns momentos sobre esse tema e entender o que isso representa para a nossa vida. Isso me faz lembrar da história de uma certa mãe. Ela tinha 74 anos e ela era viúva. E ela nunca quis casar-se novamente. Sozinha, ela teve que criar 3 filhos pequenos. E crescer em uma casa de mãe viúva com 3 filhos pequenos não deve ser fácil. Mas aquela mãe sempre dizia que aquela família tinha um lugar especial no coração de Deus. E aqueles filhos sempre testemunhavam aquela mãe, sempre cantando louvores a Deus. E aquela mãe não cansava de dizer: a nossa família tem um lugar especial no coração de Deus. Certa vez, então, enquanto o filho mais velho enxugava a louça para a mãe, e a mãe sempre cantando louvores a Deus e tudo mais, ele lhe disse: mãe, se a gente tem um lugar especial no coração de Deus, por que Deus levou o papai tão cedo? Ao que a mãe respondeu: filho, como nós saberíamos que Deus é amparador, ou seja, que Ele ampara o órfão e a viúva, se Ele não tivesse levado o vosso pai para morar com Ele lá no céu? Fora o seu pai, faltou alguma vez algo para você? O menino pensou, e ele disse: não. O filho então continuou enxugando a louça em silêncio, enquanto a mãe continuava a cantar os hinos de sua igreja e sempre dizendo que a família dela tinha um lugar especial no coração de Deus. A pergunta que não quer calar é a seguinte: aquela mãe, aquela mulher, ela tinha assim tantos motivos para louvar? Será que nós também temos assim tantos motivos para louvarmos a Deus? Será que o autor do Salmo 146 tinha motivos para louvar o Senhor? Será? Aliás, sobre o Salmo 146, eu queria fazer aqui uma observação. Se vocês olharem os Salmos 146 até os 150, eles têm uma característica comum. Eles são chamados de salmos aleluíticos. Por quê? Porque cada um destes salmos começa e finda com a palavra aleluia, que significa louvai ao Senhor. E assim então nós podemos, num breve resumo, fazer, digamos assim, a divisão deste salmo
em 4 partes distintas. Por exemplo, observem lá, vocês que estão com a Bíblia aberta, isso é importante, observem, no versículo 1 e 2, nós vemos ali uma dedicação do salmista. Ele diz assim que ele vai dedicar a vida inteira dele ao louvor, uma vida inteira de louvor. Ele diz: eu louvarei durante a minha vida, enquanto eu viver, durante toda a minha vida. Ou seja, do versículo 1 e 2, ele diz que o louvor da vida dele será constante, e não apenas a disposição de ânimo do momento. Bom, seguindo aqui na divisão, nós temos a segunda divisão, segunda parte, dos versículos 3 e 4. Ali nós podemos resumir esses versículos da seguinte forma: o homem e a falsa esperança. É onde ele contrasta ali as pessoas importantes ou influentes. Ele diz no versículo 3, se referindo a elas, ele os chama de príncipes. Quer dizer, as pessoas importantes, influentes, nem sempre são aquilo que parecem ser. E aí ele vai dizendo que esses que parecem assim merecedores de toda a confiança, eles podem trazer muitas decepções àqueles que colocam neles a sua confiança. Então, o homem e a falsa esperança, isso está nesses versículos 3 e 4. Aí nós temos mais uma parte, a terceira, versículos 5 a 9. Ele diz ali, em resumo, que Deus é grande e bom. Ou seja, aqui ele contrasta Deus com os ajudadores efêmeros, aqueles passageiros. Em contraste com esses que se dizem ajudadores, diz ele, o salmista, que Deus é aquele que mantém a sua fidelidade. E finalmente então, a quarta parte, no versículo 10, uma eternidade de louvor. Então a nota predominante, e não poderia ser diferente diante de um salmo aleluítico, é o louvai ao Senhor, ou seja, o aleluia. Então o salmista aqui, ele tinha uma convicção muito forte. Ele tinha uma convicção no coração dele que o levava a levar uma vida de louvor. E essa convicção era de que ele e o santo povo de Deus tinham um lugar especial no coração de Deus. E eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, você também acha que tem um lugar especial no coração de Deus? Quem pode ter tal convicção? As pessoas que não passam por situações difíceis? Aquelas pessoas que dizem, não, eu devo ter um lugar especial no coração de Deus porque eu não tenho problemas na vida? Aliás, até muita gente acha que a vida deveria ser assim, uma vida sem sofrimento, uma vida sem problemas, sem perdas. Por que as pessoas da minha família precisam morrer? Eu acho que não precisam. Só dos outros que morrem, a minha não. Mas se tudo fosse assim, as mil maravilhas, como muitas pessoas gostariam que fossem, como que nós conheceríamos a Deus? Como que nós conheceríamos a sua fidelidade, a sua justiça, a sua provisão, a sua compaixão, o seu amparo e o seu cuidado? Em outras palavras, vamos dizer assim, as injustiças, as aflições, as tristezas, as perdas, formam a ocasião para Deus exercitar a sua graça e revelar de fato quem Ele é. Então, por detrás das adversidades, Deus, Ele se faz, Ele se dá a conhecer. Nós, inclusive, às vezes encontramos uma linguagem que diz assim, Deus se desoculta, ou seja, Ele se revela. E assim então nós vamos compreendendo quem Deus é e nos conscientizando que nós temos um lugar especial no coração de Deus, justamente a partir desses versículos que nós destacamos aqui.
O que Deus faz diante das adversidades que nós enfrentamos na vida? E aí, meus irmãos, nós lemos que, versículo 7, finalzinho, que o Senhor liberta os encarcerados. Daí também temos ali, versículo 8, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Olhem como nós vamos conhecendo melhor o Deus em quem nós depositamos a nossa fé. E o Salmo 146, ele também aponta para um outro aspecto muito importante. E eu queria que vocês gravassem isso que eu vou colocar aqui para vocês neste momento. Meus irmãos, o maior erro que nós podemos cometer na vida é colocar a nossa confiança no ser humano e não em Deus. Por vezes, quando as pessoas passam por alguma dificuldade, não faltam aqueles que dão um tapinha nas costas e dizem: viu, qualquer coisa é só ligar, conte comigo. Aí você, claro, educadamente você agradece. Agora, você sabe que se você realmente pôr em prática a oferta de ajuda, é bem provável que você sofrerá uma grande decepção. Porque duas coisas podem faltar às pessoas para elas serem boas ajudadoras. Primeiro, boa vontade. Segundo, capacidade. Por isso, meus irmãos, muito cuidado. Às vezes realmente a gente vai acompanhando algumas postagens assim nas redes sociais, e as pessoas colocam assim: estou decepcionado, decepcionada. Realmente, quando a gente coloca confiança exagerada no ser humano, o nosso risco de decepção vai ser sempre muito maior. E assim, eu queria compartilhar com vocês uma situação vivida pelo apóstolo Paulo, e que está registrada lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18. Eu coloquei o texto aqui para vocês irem acompanhando o drama que o Paulo, o apóstolo, viveu, e ilustra bem isso que eu estou colocando aqui para vocês. Ele diz assim: na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Continua o apóstolo, versículo 17. Mas o Senhor ficou comigo. Ele me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. E ele encerra essa palavra dizendo: o Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Sabe o que eu sinto nessas palavras de Paulo? E eu acredito que vocês também devem ter sentido a mesma coisa que eu. Eu percebo aqui num primeiro momento o apóstolo frustrado, quem sabe até decepcionado, quando ele diz ali: ninguém ficou comigo. Quando ele afirma ali: todos me abandonaram. Será que dentre estes todos não estavam aqueles que de repente disseram para ele assim: viu, Paulo, qualquer coisa é só mandar um recado, conte com a gente? Será que entre esses não estavam aqueles que de repente disseram: olha, pode deixar que a gente vai orar por você? Aliás, até a gente faz muito isso com as pessoas, né? As pessoas falam alguma coisa para a gente e a gente diz: tá, irmão, a gente vai orar. Até nas redes sociais também a gente coloca: estamos em oração. Estamos mesmo?
Estamos mesmo? Ali está diante de nós uma situação, a pessoa colocou o seu problema e nós dizemos para ela que nós estamos em oração. É verdade isso? A pessoa pode contar com a minha oração mesmo? Será? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, aqui ele vai colocando que às vezes ele se frustra com as pessoas. E esse é um caso clássico. Mas ele diz no versículo 17: mas o Senhor ficou comigo. Em outras palavras, se por um lado, as pessoas em que ele de repente esperava alguma coisa, decepcionaram ou não, mas o Senhor cuidou dele, ficou com ele, deu forças para ele. A questão é, faltou boa vontade ou faltou capacidade para os companheiros de Paulo? Por que eles o abandonaram? Por que eles falaram uma coisa e na hora do vamos ver, caíram fora? E será o que Jesus sentiu quando também, lá no momento mais difícil em que ele se encontrou, nos momentos de intenso sofrimento na cruz, onde estavam os demais discípulos, fora João, o discípulo amado que estava por perto, mas onde estavam os outros? Aonde estava Pedro? Aonde estava Tiago? Sumiram. A Bíblia não fala nada a respeito deles. Faltou o quê? Boa vontade? Ou faltou capacidade? Ou disponibilidade? Meus irmãos, eu não sei. Mas eu sei que para Deus sobraram fidelidade e lealdade. Porque o que falta para o ser humano, sobra para Deus. Não falta para Deus vontade e capacidade para nos mostrar quem Ele é. E isso o texto fala aqui. Se queremos justiça, busquemos nele. Se precisamos de pão, busquemos em Jesus, o provedor. Se queremos justiça, é nele que vamos encontrá-la. Se queremos um libertador, é em Deus que nós vamos encontrar esse libertador. E diz o texto, porque apenas Ele levanta os abatidos, apenas Ele guarda o peregrino, apenas Ele ampara o órfão e a viúva. Agora, como é que nós descobriríamos tudo isso, se de repente nós não fôssemos órfãos e viúvas? Como é que nós descobriríamos que Ele guarda o peregrino, se nós alguma vez não precisássemos ter sido cuidados por Ele? Como é que nós saberíamos que Ele levanta os abatidos, se nós não tivéssemos passado por situações de abatimento? Como é que nós saberíamos que Ele exerce a justiça, se em algum momento da nossa vida não tivéssemos sofrido situações de injustiça? Como é que nós saberíamos que Ele é o provedor que providencia o pão, como diz aqui no texto, se nós em algum momento da nossa vida não tivéssemos passado por essa privação das bênçãos corporais e materiais? Então, através de todas essas, digamos assim, dificuldades que nós passamos, enfrentamos, através delas, Deus se dá a conhecer. Todas essas ilustrações nos remetem à pessoa de Cristo. Cristo foi tudo isso que está escrito ali do versículo 6 em diante. Cristo foi tudo aquilo. Deus em Cristo desocultou-se, quer dizer, Deus em Cristo revelou quem de fato Ele é. E graças a Jesus, nós podemos ter certeza total de que nós temos um lugar especial no coração de Deus. E é por isso que nós cantamos, nas mais diferentes situações e principalmente nas adversidades. É por isso que nós louvamos, mesmo quando estamos passando por situações muito delicadas, ainda assim nós louvamos, porque ali nós estamos conhecendo o Deus em que nós cremos. Ele está se fazendo conhecer através
do amparo, através do lado de provedor que Ele exerce com nós em situações de extrema privação. Ele está mostrando que Ele cuida, que Ele olha e que Ele nos levanta quando nós estamos abatidos. Eu quero que você saia daqui desta igreja muito convicto de que realmente você também tem um lugar especial no coração de Deus. Eu quero que você leve consigo a certeza de que você tem um Salvador vivo, que está acompanhando todo o teu dia a dia. Ele não te desampara, Ele não te deixa na mão. Você com Ele nunca vai se decepcionar. Ele nunca vai voltar atrás naquilo que Ele prometeu. Ele nunca vai deixar de enxugar os teus olhos quando deles verterem as lágrimas. Ele nunca vai deixar de estender a mão quando você realmente estiver no chão, abatido e destruído. E assim, através de todas essas experiências, você realmente vai chegar à seguinte conclusão: que de fato você tem sim um lugar especial no coração de Deus. Que essa verdade no seu coração também te anime, te projete a tua fé, a tua esperança neste Cristo que está sempre contigo. Não te iluda muito com as promessas das pessoas. Às vezes até elas são bem intencionadas, às vezes até elas que realmente querem te ajudar, mas as pessoas andam muito esquecidas. Deus, porém, não se esquece de você, e Ele está sempre pronto para te acompanhar e te abençoar. E assim, termino essa nossa reflexão, dizendo a palavra que está escrita aqui no versículo 5, que diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Amém.